a gente vai apresentar o nosso último projeto. Ele é um pouco diferente desses outros, tá? Ele tem algumas peculiaridades aí diferentes. Bom, acho que era isso. Bom, posso começar então? Esse aqui é um Beleza. vídeo. É um vídeo, você vai querer. São dois vídeos, aí o som faz um pouco de diferença também, né? Você quer que Então eu a explique? galera. Pode ser esse primeiro, tá tudo bem. Bom, e eu só explicar para vocês do início que é o seguinte, eu nessa quarentena eu resolvi experimentar fazer uns quadrinhos e, sei lá, um início de uma possível animação, né? E aí tinha muito a ver com sentimentos, com coisas que eu estava vivendo no momento, né? Mas eu percebi que também esse trabalho poderia caber para outras pessoas, né? E aí nessas animações eu senti muita necessidade de colocar som. E aí eu fui percebendo tanto que o som influenciava na questão do que eu queria passar, né, pro outro. Então, esse daí seria tipo um aperto mesmo, e tem tipo as batidas do coração, né? Então, seria talvez o som sendo demonstrado de uma forma meio apertada mesmo, meio conflituosa, meio como se desse uma certa angústia, né? Mesmo sendo a batida do coração. E no outro, se você quiser colocar aí também, Noel, só para ver, foi de uma calmaria, né? Tipo assim, dá uma falta. E aí foi tipo de uma falta da gente, do que a gente está sentindo, né? Dessa calma, de repente ter momentos mais tranquilos, que a gente não viva tanta angústia. Essa seria o fato de um ser antagônico do outro, né? De serem coisas distintas. Mas eles seguem o mesmo padrão justamente porque tinha essa ideia de ser algo um inteiro, né? De um projeto à parte. Mas eu cheguei até a perguntar pro professor também se eu poderia compartilhar com vocês. Não sei se dá para ouvir muito bem para vocês que estão vendo aí, até para mim o áudio aqui não ficou tipo tão claro, mas pensando assim nesse projeto, a ideia até que o Noel sempre frisa muito de todo mundo, né, ser acessível, a ideia seria até que a pessoa colocasse um fone mesmo, né, e tentasse se transpor para dentro desse design gráfico que foi proposto, né, de uma forma simples, porém a interferência do som, pelo menos assim para mim, dentro da minha percepção, fez diferença nessa questão da transmissão do sentimento, né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Se você tiver alguma pergunta também, alguém, é isso. Boa noite, Manuela, tudo bom? Tudo bem. Eu achei lindo, achei muito poético o teu trabalho, né? Eu gostei muito. O primeiro momento, um momento opressivo de a gente se posicionar interiormente, né, para dentro de si, entendi perfeitamente essa parte. E o outro, aquela coisa mais da liberdade, né, Sim. do frescor da liberdade. A minha única, assim, a única coisa que eu sugeriria no teu trabalho e que você deixou muito bem marcado naquele dos que você trouxe, que eram com, eu acho que era o momento do campo e agora eu não lembro muito bem, mas você estabeleceu duas paletas muito bem diferenciadas. Ah, sim, Aqui, que era do olfato, né? isso. Aqui eu faria a mesma coisa. Talvez para o primeiro vídeo, que é para dentro, deixar talvez uma paleta um pouco mais apagada, sabe? Para reforçar essa ideia né, da
reflexão, da meditação Sim. interna da pessoa, né? E deixar, então, a cor mais clara, que esse ciano, para o mar, que está perfeito, para fazer esse contraponto, né? Da coisa mais apagada com a coisa mais livre. Mas Sim. muito bonito, muito lindo o teu trabalho. Eu também cheguei a pensar assim, em trocar a cor, né? Mudar a cor. Mas como eu tinha comentado assim, poderia até ter trocado para apresentar aqui para vocês, né? Mas como fazia Uhum. parte já de tipo um projeto assim, de uma experiência que eu estou fazendo, Claro. né? Não tô nem pensando muito no futuro, não. Estou só vivendo É, esse você momento poderia mesmo, manter, experimentando. você poderia manter o mesmo tom de azul, só que talvez, digamos, mais rebaixado, sabe? Um pouco mais escuro, né? Você diz. Esse mesmo oceano, você rebaixa ele e deixa um pouquinho mais escuro. Aham, E aí os dois ficam dialogando nessa mesma gama, só que aham. reforçando cada um seu Sim. papel, né? Muito, muito Não, sim, bom. acho super válido a questão da cor. Até inclusive, só para, enfim, para entender, eu escolhi até essa cor, esse meio ciano e tudo, esse azul mais claro, porque o azul às vezes também leva para esse lado meio de sonho, né, de lúdico. Uhum, E sim. querendo ou não, esse personagem aí, esse esqueletinho, que era o esqueletinho da aula de desenho, né? Eu dei vida a ele. E ele é uma coisa muito lúdica, né? Ele não tem gênero, ele não tem uma forma definida, assim, bem definida. Então também tinha um pouco a ver com isso, mas super agradeço aí a sua colocação, viu, Noel? Obrigada. Ah, de nada, de nada. Oi, Manu, boa noite. Boa noite. O que o Noel falou, e eu lembrei, eu dava aula de Fundamentos do Design, antigo Introdução ao Design, tinha uma parte que a gente falava lá de mood boards, né, de painéis de referência, onde a gente busca referência para ir. E tinha um vídeo de um designer de moda que ele estava desenvolvendo uma roupa, né, que é como se fosse a gente de dentro para fora. E os moodboards dele, os painéis de referência que ele buscava, né, eram órgãos do ser humano, né? Ele buscou fotos internas de cirurgia, o sangue, as vesículas, então uma série de coisas. Então, interessante o resultado com as cores. Então, de repente, essa questão para dentro, de olhar para si, porque quando a gente olha para o azul, realmente é a questão do mar, né? Mas, assim, entendi um pouco a sua proposta e o que eu acho legal é que você está trazendo a questão do. Eu não ouvi o último pedacinho, não sei se cortou só para mim, mas esse último pedacinho que você falou eu não ouvi. Qual foi o último pedacinho? Tava falando, eu entendi a parte das vísceras, né? Que o que levou a essa parte aí do que dos órgãos internos e tal. Mas o último pedacinho você falou alguma coisa assim, dentro dessa proposta que você está trazendo, aí cortou. Eu já tinha dito que ele conseguiu uma paleta de cor bem interessante, né? Então, o que eu estava dizendo é que esses experimentos que você tem trazido, né? Você está diante de uma busca aí, né? Saindo da arquitetura para o design, né? Ou para a arte. E acho que eu cheguei a conversar com você sobre essa questão Uhum. de como a gente iria batizar esse projeto que era de narrativas poéticas, né? Muitos de Sim. vocês têm trazido um pouco isso, né? E o Uhum. que eu acho interessante é essa coisa de você tentar experimentar, né? E aí, no próximo que a gente vai fazer, que é o da visão e último, a gente vai pegar vocês aí, porque vocês vão ter que fugir um pouco disso tudo aí que vocês estão fazendo até agora, né? Então vamos lá. É, eu botei o básico do som que gostamos ou não gostamos, né? Quando veio a primeira coisa ruim, assim, eu não tenho muito essa questão de som ruim, som bom e tal. Tem aquele barulhinho do giz, né, que faz no quadro, que arrepia todo mundo. Eu botei uma tipografia que imita o
a cachoeira. É Almécegas, a foto é minha, tá? Só para deixar claro. E aí é isso, eu botei as duas coisas, cachoeira, natureza, um lugar que eu gosto. Queria botar mais coisas, mas ia ficar muito nada a ver. Não, não, só a Cachu, que é Almécegas. A outra é uma foto da internet mesmo. Eu tentei botar as tipografias como da outra, que dissesse mais sobre os lugares, sobre o som, sobre a água, sobre o giz, né? É isso. Fiz só essa parte. Obrigado. Ô, Fabiano, obrigado você. Eu não sei se vocês me ouvem bem. Eu acho que eu estou lembrado lá do seu trabalho, mas acho que no outro você inverteu, né, a tipografia, né? O que era referente a um foi para o outro Sim, lado. sim, sim, eu inverti. Mas é porque o Isso. E aí, nesse caso aí, outro, ele, esse daqui as palavras se completam, né? Então a frase se completa. O outro era diferente. Eles falavam, é, agora me deu um branco aqui, calma aí. O mas tudo sabor, bem. né? Que sabor é este? Não, Sim, Eu inverti. Da outra eu inverti, dessa eu não inverti. Essa eu usei a mesma. mas sim, tudo bem, porque poderia ser uma identidade sua, né? Mas ficou Sim, interessante. sim. Agora, a observação que eu faço é só de que talvez alguma intervenção sua nas duas fotos. Obviamente que a foto da direita é o seu olhar sobre o lugar, né? E já tem a sua percepção, já tem a sua assinatura. Mas aí talvez no trabalho, a foto da internet, você fazer algo nas duas imagens, você conseguir unir essas duas imagens por meio da frase. Você gosta deste som? Então, talvez também fosse interessante se tivesse colocado essas duas imagens com algo que amarrasse elas além do simples conceito que tá atribuído aí dentro da frase. Então, de repente, não sei, uma linha Entendi. que saísse desse jeito e virasse a água, uns passos, sei lá, um caminho, umas tintas, não sei, algo que acrescentasse um pouco mais o Fabiano aí dentro dessa imagem. Você tem um traço super interessante, assim, lúdico, tal. Você podia ter aproveitado como uma outra sobreposição do que unisse essas duas imagens. Eu acho que ficaria interessante. Mas obrigado pela apresentação. Esse lugar realmente é lindo, tá dando saudade. Valeu, Fabiano. Adoro Almécigas. Fabiano, boa noite. Só para complementar o que o professor Amaro falou, né, eu vou me referir mais à questão da relação imagem-texto, né? É claro que como a gente está por dentro do universo do projeto, fica mais fácil, digamos, a decodificação dessa mensagem, né? Mas se a gente se afasta um pouco, né, se nós nos colocamos no lugar de um observador qualquer que não conheça sobre né, os detalhes do pedido, talvez essa primeira imagem daria, digamos, um pouco mais de trabalho para poder ser entendida. É claro que a frase, quando chega o segundo momento, ela se completa, né, com a pergunta deste som, né? Então, a relação da cachoeira com essa frase, digamos, fica muito mais fácil de ser entendida do que a primeira, porque a primeira, digamos, fica no primeiro momento meio que quebrada, certo? É claro que tem essa analogia do riscado do giz sobre a madeira para passar essa sinestesia do som, né, que incomoda muitas vezes ao ouvido. Mas eu acho que no segundo momento fica muito mais autoexplicativo do que no primeiro. Né? Talvez seja pela quebra da frase, não sei se seria talvez melhor pensar outro tipo de exposição para que a frase ela fosse sempre se mantenha comum para as duas imagens, né? E isso facilitaria o entendimento, ok? Mas muito legal essa tua postura de tentar criar uma espécie de selo pessoal na hora de abordar os projetos dos cinco sentidos, né? Mantendo uma mesma tipografia, uma mesma disposição na composição, no layout. Parabéns. Valeu, obrigado.
A ideia aqui, né, foi trabalhar com duas letras de músicas, né, trechos, né. A primeira aqui é uma canção dos Beatles, né, uma música mais animada, né, e aí então a ideia foi colocar uma cor mais quente também, né, e até mesmo esses recortes aí das fotos, né, assim, lembrando aqueles balãozinhos, onde quando você tem, né, balão de quadrinhos, quando tem um diálogo, né, uma fala mais alta e tal. E do outro lado, eu trouxe um trecho de uma música do Paul Simon, né, que traz, né, é uma música mais calma, né, e uma das explicações, que inclusive foi dada até pelo Paul Simon mesmo dessa música, né, que é, né, a inabilidade das pessoas de se comunicarem, né. Então, assim, eu contrastei também, né, uma realidade que é triste, né, que é uma música que é calma, silenciosa, mas eu adoro essa música, né, com essa outra realidade, mais animada, mais agitada, né. E aí também do silêncio aqui eu fiz uma brincadeira também, a ideia foi brincar com Star Wars, né, pegar o espaço, né, que é um local sem som, e colocar, né, à disposição das letras. Eu tinha feito até inicialmente uma primeira versão, que foi a primeira postagem, coloquei em amarelo, mas para tentar contrastar mais, né, coloquei essa cor, né, um tom mais neutro, né, puxando aí para o cinza. É isso. Vai lá, Noel. Boa noite, Aru, tudo bom? Boa noite. Enquanto você estava explicando, eu estava fazendo essas analogias, eu realmente eu consigo entender os dois universos, esse universo mais de alvoroço, né, que sempre era provocado pelas músicas dos Beatles, sobretudo nas fãs, né, da época, e você conseguiu passar muito bem isso, né? Poderia ter enfatizado ainda mais o laranja, eu acho que poderia ter deixado até mais quente a paleta, né? Mas ficou legal nesse sentido. Talvez um pouquinho de falta de contraste aqui, né, em algumas palavras, mas nada que prejudique a leitura, né? Só reforçaria se você, digamos, aumentaria a saturação um pouco do laranja, mas desse jeito eu acho que ficou legal. E concordo contigo, acho que essa analogia com Star Wars e a música de Paul Simon tem tudo a ver, porque segundo o que os especialistas falam, né, no espaço, o som não existe, né, a ausência do som. Então, eu acho que se a gente visualiza isso mentalmente, eu acho que cria-se essa metáfora, né, que você está querendo provocar com esse segundo momento. Eu gostei muito. Talvez, e já isso seria uma coisa mais de elaboração, talvez para deixar mais unificado o conjunto, você poderia, no segundo momento, talvez utilizar o mesmo recurso do recorte, né? Só que utilizando essa imagem do espaço, né? Mesclando esse recurso do recorte inicial da primeira proposta, só que no segundo utilizando a imagem do espaço e colocando o texto por dentro. Talvez ficaria muito mais equilibrado visualmente o conjunto. Mas dessa forma ficou legal. Parabéns. Legal, valeu. Obrigado. Opa, então, parabéns aí por você fazer essa leitura aí de músicas e tal, né? Mas assim, a única observação que eu faço é o seguinte, é que quando eu vi essa imagem, né, a da direita, né, eu já associei logo a essa música aí, né, do John Williams, né, que é considerada uma das maiores trilhas, representação a música é tão importante quanto o filme, né? E o John Williams, né, ele é o mesmo compositor de Tubarão, se eu não me engano, lá no caso de Star Wars, no George Lucas, né? E no Tubarão com... Esqueci o nome agora do ET lá,
o cineasta do ET, esqueci, enfim. Spielberg. O Spielberg. Né? Então, quando ele fez Tubarão, ele convidou o John Williams, né? E a música também, quando a gente vê um tubarão, a gente já ouve a música, né? A gente fica vendo aquele filme, a gente já imagina a música. Tan, tan, tan. Então, quando eu vejo essa imagem, não tem como não pensar nessa trilha sonora dele para o Star Wars. Né? Então, eu imagino que alguém também tenha passado por isso. Eu não sei se foi de propósito. A única observação que eu faço é isso, né? Aru, tira o óculos aí que está dando ruído. Então, vou finalizar aqui rapidinho. É só para ter esse cuidado, né, de quando a gente trabalha com alguma imagem, com algo que é clássico, a gente também vai passar a mensagem daquele clássico, né? Então, mas essa ideia do espaço, do som, do conceito foi muito bacana e os contrastes também. Parabéns aí, Haru. Obrigado pela apresentação. Bom, esse aqui é o trabalho da audição. E uma curiosidade sobre esse trabalho é porque ele é um pouco tocante para mim, porque eu sou parcialmente surdo do ouvido esquerdo. Então, por isso que, tipo assim, primeiro eu mandei esse trabalho da esquerda, porque ele é um trabalho mais triste. Porque quando ele fosse apresentado, ia ser mais fácil de eu falar. Eu fui diagnosticado há uns 4, 5 anos atrás, que eu sou parcialmente surdo. Não é nada demais, só que de vez em quando eu escuto uns ruídos e provavelmente eu vou ficar pedindo para repetir a mesma coisa várias e várias vezes, se a pessoa estiver falando do meu lado esquerdo. Aí eu quis tratar, tipo, uma temática um pouco mais triste. Eu coloquei, tipo, uma pessoa meio triste ali. Coloquei uma temática de chuva, porque toda cena de anime que tá tocando uma música triste que eu assisto, sempre tá tendo uma cena de chuva. E eu coloquei, tipo, umas notas meio desafinadas. Porque... o Jota tá falando aí. Porque é o jeito que eu escuto desse lado. Se você falar comigo do meu lado esquerdo, eu não te escuto muito bem, às vezes eu tenho que tipo, virar a cabeça, ficar de frente para você para começar a entender. Só que do outro lado, do meu lado direito, eu escuto perfeitamente. Por isso eu coloquei tipo uma mulher meio que feliz, porque ela tá alegre. Aí eu coloquei tipo uma nota musical totalmente perfeita, diferente do outro. Não tem tipo nenhuma relação com alguma música específica essa nota. E eu coloquei tipo uma temática do sol, que me remete muito felicidade, e qualquer música alegre pra mim eu escuto quando tá tipo um dia de sol. Já quando é um dia de chuva eu gosto de escutar tipo uma música um pouco mais triste, um pouco mais calma. Por isso que quis tratar o trabalho desse jeito. Aí quando eu fiz esses dois trabalhos, eu tava assistindo Naruto, inclusive. E tava tocando uma música triste do Naruto, que é Sadness and Sorrow. Vou colocar tipo o nome aí, se alguém depois quiser dar uma olhada. Acho que todo mundo já conhece, a maioria no caso, que assiste anime. Assim. Essa mesma, eles já conhecem já. E no outro, uma música que tipo, pensei foi da Nova Onda do Imperador, que é um filme pra mim que é muito alegre. E não tem, tipo, aquela música triste. Sempre que eu vejo aquela música dele, eu fico animado, não tem como. É isso. Matheus, obrigado. Eu que agradeço. Vou mutar aqui. Beleza. Muta aí. Então, parabéns aí pela proposta, parabéns pela forma como você colocou aí a composição, né? Que você foi aí bem no íntimo, assim como muitos de vocês, né? Aí você traz aí algo muito pessoal, né? E isso é interessante. E gostei dos contrastes, gostei da história, né? Assim, apesar de ser bem literal a ideia, essa questão da chuva mesmo, né? Ela traz um pouco dessa tristeza, mas também ela pode ser algo ao contrário, né? Lembrando lá do Dançando na Chuva, né? Cantando na Chuva, né? Singing in the Rain, né? Que o Gene Kelly lá, ele sapateia na chuva brilhantemente, né, cara? Eu não canso de ver aquela cena e é algo feliz, né? É um romance que está no ar ali, ao invés de ser um sol, uma primavera, uns passarinhos cantando, é uma torrente de água e ele transforma aquilo em algo belo, em algo espetacular. Então, só esse detalhe, você tem razão, né? Normalmente, né, a gente trabalha com essas coisas do sentido, com essas coisas gráficas para representar coisas que está todo mundo acostumado. Mas, por exemplo, de repente você coloca um gênio numa cena, que era o caso do Gene Kelly, um gênio, né, da dança, né? A Manu aí e o Noel talvez concorde comigo, não sei,
né, que são bailarinos, fantástico, né? Então, assim, é muito interessante, né, quando você traz, mas é bom também a gente pensar que o oposto também pode ser criado, né? E aí um detalhe interessante no seu trabalho, que está bem clean, que você pega uma única imagem, coloca ela no cantinho, a clave de sol aí, você poderia ter utilizado de repente só a clave de sol e criado ela grande, assim, e até deixado ela sair um pouco rasgando a imagem amarela, deixava ela vazada em branco, deixava o branco invadir, formando a clave de sol, e do outro lado ali o ruído, talvez só uma única nota, para ficar um pouco mais com essa linguagem, para poder juntar essas duas linguagens, né, que ficou bem sobreposta. Se isso não foi de propósito, né, tudo não foi, talvez fosse interessante você pegar essa clave de sol, estourar ela com a cor branca, né, e deixar ela invadindo. Mesma coisa do outro lado. Mas parabéns aí pela proposta. Boa noite, Matheus. Boa noite, boa noite. Representar o sentido da audição talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Mais difíceis desse trabalho, porque ele, digamos, ele é um sentido que entra no plano do intangível, né? Então, visualizar uma coisa que você não consegue palpar, que você não consegue sentir materialmente, é muito complexo, sobretudo em duas dimensões, né? Eu acho que a audição, o som, você só consegue visualizar realmente com outro som, né? Mas você conseguiu representar muito bem, sobretudo o primeiro momento, né? Quando eu vi a chuva, talvez seja das experiências que eu mais gosto, né? De assistir a chuva. É uma coisa que me leva à minha infância e eu das experiências contemplativas é daquelas que eu mais gosto, né? O som da chuva e a mistura dela com a poeira, né? Esse cheiro que gera após a chuva. Eu senti muito bem a tua explicação, senti muito bem isso nesse primeiro momento, porque o teu trabalho é bem apelativo no sentido da emoção, né? Muito mais do que no próprio sentido do som, ele nos leva para essa sinestesia da emoção. E eu consigo te ver nessa imagem, né? Imagino, eu não sou surdo, mas imagino a dificuldade que deve ser estar imerso numa situação dessa. Já no segundo momento, eu esperava talvez o contraponto do vento, né? Digamos que eu sinto o som do vento nessa moça, mas você foi para o lado do sol. Eu não sei qual seria o som do sol, nunca ouvi, né? Deve ser muito quente, né? Mas talvez nesse segundo momento eu tivesse explorado mais essa questão do vento. Consequentemente, explorado essa imagem da moça, da modelo, com muita mais vegetação, uma coisa que me lembre os pinheiros ou esses árvores se movimentando ao som do vento, sabe? Porque talvez a imagem do sol, ela se afasta um pouco do próprio sentido do som, não sei, sabe? Porque fica uma coisa meio, fica um vácuo nessa relação entre o sol e o som que poderia ter. Entendi. Então, eu acho que no segundo momento, você poderia ter apelado, mesmo com essa mesma imagem, né, a uma questão mais de floresta, de árvores, para reforçar esse sentido do vento que eu senti nessa partitura, né, que se movimenta aí dentro da circunferência. Parabéns pelo trabalho, você continua com essa estética do círculo, que eu acho muito legal, porque é uma forma que é muito impactante e ela consegue encerrar muito bem, fechar muito bem um conjunto dos elementos. Parabéns. Obrigado, obrigado. Então vamos lá. Assim como no anterior, eu trabalhei mais voltado para as cores também. Coloquei elementos que representam algo barulhento, trânsito, multidão, e elementos de calmaria e silencioso, fazenda, um campo de flores, mas o foco é mais na experiência visual, passando um sentimento mais conturbado, barulhento, vermelho, por exemplo, né? E o amarelo e azul se tratando de algo calmo e sonoricamente tranquilo. Outro detalhe são as nuvens, onde a arte vermelha são nuvens com trovões, remetendo ao barulho, e na arte calma, as nuvens são mais leves. É isso. Vai lá, Noel. Ou então eu já emendo aqui. Então, primeiro, Andrei, obrigado aí pelo trabalho, né? Pela apresentação do trabalho.
ficou interessante, né? Você pegou uma foto pronta aí, ou duas fotos prontas, né? E fez a sua intervenção, né? A única coisa que eu percebo aqui que você acabou espelhando os raios, né? Eu talvez colocaria, porque está tudo muito simétrico, né? Talvez eu colocaria aí um raio maior de um lado, assim, não ficasse tão tímido com esse raio. Talvez eu botasse esse raio, não sei por que você de repente quis colocá-lo aí de uma forma mais tímida, né? Mas eu acredito mesmo, né? Acho os girassóis, que quase não dá para ver, também ficou bem interessante, porque você cria várias camadas de leitura, né? O espectador aqui, no meu caso, né? Eu fico querendo buscar várias fontes, várias formas de leituras que você colocou aí. Tento ler as sombras, né? As cores, né? A linha da borda da imagem, mas eu achei interessante. A única coisa que eu faria aí, talvez, era menos tímido, né? Eu achei que ficou um pouco tímido, é isso, porque as duas imagens são bem impactantes, tem uma força muito interessante, inclusive a forma gráfica como você apresentou é muito forte, né? Principalmente nesse vermelho, né? É um estilo de arte que era muito usado nos anos 60, essa coisa do alto contraste, né? Então, de repente, esse raio, talvez você pudesse até usar um raio mais gráfico, né? Não tão literal assim, né? Não tão parecido. Mas parabéns, ficou bem interessante esses dois contrastes. Boa noite, Andrei, tudo bom? Gostei muito do teu trabalho. Já pegando o gancho dos raios, eu tiraria os raios, sabia? Até porque no campo tem muito raio quando chove. Então, não é uma coisa que é exclusivamente exclusiva da cidade, da, das megalópolis, né? Então, eu acho que o raio é uma coisa que eu prescindiria facilmente, porque o teu trabalho ele se concentra nessa área central e na própria nos arredores desse retângulo, né? Que cada um reforça o seu lado. Um primeiro momento bem mais calmo, né? Essa coisa bem pacata do campo, sobretudo na hora da manhã, no amanhecer, e essa coisa bem opressiva das grandes cidades que você muito bem representou. Então, o raio aí, nesse caso, é um elemento, para isso que nós designers temos que ter esse olhar, né, para saber quando é que a gente precisa prescindir de um elemento que não vai acrescentar nada na nossa mensagem. No teu caso, o raio pode ser perfeitamente descartado, porque ele não está acrescentando nada nessa questão do barulho da cidade, porque ele é um elemento que é comum aos dois ambientes. Fora isso, o teu trabalho é muito bom, muito bem harmonizado, muito bem diagramado, composição equilibrada, paleta de cores bem escolhida, parabéns. Bom, né? Tipo, eu trabalhei com o silêncio e a gritaria, né? Tipo, o silêncio o barulho, no caso. Então, tipo assim, no lado esquerdo, eu peguei uma coisa da qual é muito barulhento, que é uma torcida de futebol, né? Então, eu peguei de um time qual eu torço, e embaixo eu coloquei This is the Not Library, que é com as badernas que tinham, né, no própria torcida contra outras torcidas, né, na Inglaterra foi decretado que não podia ter esse determinado tipo de torcida organizada. Aí os estádios ficaram praticamente como se fosse você ir numa orquestra, todo mundo sentado sem fazer nenhum barulho. E por que o barulho que eu botei isso aqui? Porque a torcida, antes, toda a torcida da Inglaterra, assim, dos outros times, falava que parecia uma livraria, o estádio. Só que aí a torcida do Chelsea e outras torcidas também, elas começavam a torcer muito pelo time, gritar, fazer barulho mesmo, porque numa partida de futebol, o que vai levantar o time para querer vencer, para querer levantar a moral deles é a própria torcida, né? E aí depois, quando começou a ter mais a presença da torcida, da gritaria ali, do show mesmo, né? A galera começou a falar This is a not library, né? Que isso não é uma livraria. E também coloquei esse outro jogador aí também que na Copa do Mundo, porque
dentro do futebol também, mesmo com a gritaria, também tem a manifestação política, né? E esse jogador aqui que é suíço, ele, quando ele fez o gol, além dele ficar gritando e vibrando, fazendo com que a torcida da Suíça vibrasse muito, ele fez a águia da Albânia, né? Na parte da direita, eu escolhi um lugar do qual onde eu sempre, por conta da quarentena, eu sinto muita falta de ir, né, que é a capela lá na igreja, e é onde é o silêncio absoluto. Não há conversas paralelas dentro da igreja, é um silêncio absoluto, é você e Deus ali no silêncio. E eu coloquei a imagem dentro da capela, com o padre e os outros diáconos e os meninos aqui do canto, que eu esqueci o nome agora. E coloquei uma mulher também bem aqui, assim, bem apagadinha aqui, assim, ó, rezando o texto, que isso me significa de como eu ficaria dentro da igreja, né? Aí eu coloquei assim, o silêncio é a chave para a meditação. Então, você só consegue meditar realmente assim quando você entra em um profundo silêncio consigo mesmo, né? Você já tem pessoas que falam que escutam a própria alma quando em silêncio, né? Então, é um momento em que eu deixo tudo que é de fora da igreja e entro em silêncio, em meditação. É isso que eu coloquei dos dois aqui. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Entendo o teu raciocínio, fazendo esse contraponto. Eu preferiria a torcida do Borussia Dortmund, com certeza, que é talvez das torcidas mais barulhentas, mas muito bem organizadas do mundo, né? Os caras não param de cantar durante os 90 minutos, mas você fez a escolha de coração. Talvez esse dia que eu despedi o Fran Lampard, que eu assisti ao vivo, talvez nem essa imagem que você escolheu da despedida do Fran Lampard, a torcida você vê que está muito quieta, né? Porque eles estão prestando atenção à cerimônia que foi feita naquele momento. Talvez fosse melhor, no teu caso, fazer um recorte, né? Escolher uma imagem de torcida, mas fazendo um recorte mais próximo da arquibancada, né? Para você tirar todo o elemento de gramado, todas as coisas que, digamos, não oferecem barulho, né? E se concentrar na imagem realmente da torcida gritando, fazendo aquele alvoroço, né? Mas entendo o teu raciocínio quando você falou dos hooligans, toda essa história. E do outro lado, é claro, talvez nem precisava de imagem dos diáconos e do padre, né? Somente a imagem do altar, aquele vazio, aquele silêncio sepulcral que você, né? Que você sente quando você está dentro de uma igreja, isso já daria realmente um contraste muito bacana no teu trabalho. Digamos que você apelou a uma questão mais literal, né? Por causa das fotografias, que talvez você poderia ter feito algum tipo de intervenção para deixar mais pessoal, uma coisa mais original, mas eu entendo esse contraponto, né? Até pelo uso das duas frases. Não sei se a imagem do Shaqiri com essa legenda Águia Vanessa acrescente alguma coisa. Eu acho que o elemento do Shaqiri e essa legenda, para mim, ficou destoando desde o início, quando eu bati o olho assim, né? Eu acho que ele não precisava. Não sei se você está tampando alguma coisa que você não queria na imagem que está por trás, ou foi uma coisa realmente proposital, mas eu acho que ele está destoando dentro do conjunto, tanto né, da primeira imagem quanto ao lado da segunda. Mas fora isso, parabéns pelo trabalho. Andrei, então, eu concordo aí com o que o professor Noel falou, eu só acrescentaria algo parecido que eu falei com o Fabiano, né, que de repente falta um pouco eu falei com o Fabiano em relação ao último trabalho, né,
que aí nesse caso, no seu caso, falta um pouco mais ainda, assim, da intervenção sua graficamente, né? Porque quando você coloca aí, tá tudo muito dentro da sua cabeça, como é a torcida, quem gosta de futebol talvez entenda, como o Noel bem falou aí, né, das torcidas, né? Mas, de repente, uma torcida aí não vai significar necessariamente algo barulhento. Lembrando aqui que no Brasil, em 1950, né, para a derrota para o Uruguai, né, a gente teve milhões e milhões de pessoas ali, cabisbaixas, silenciosas, né, o país inteiro ficou silencioso, né, emudecido. E, do outro lado, já fazendo também um contraponto, talvez, né, a gente, dentro dos nossos silêncios, né, das nossas meditações, seja onde a gente encontre os maiores barulhos, né? Então, por isso que é importante não só você expressar o que é seu, de uma forma muito subjetiva, né? Talvez trazer algo mais gráfico, né? Então, lá no caso da torcida, como o Rafael falou, ao invés de um detalhe, de repente você pode riscar mesmo isso aí, ó. Interferir na foto, riscar, rasgar a foto, não sei. E no caso do silêncio, talvez outras coisas, né, que possam representar esse seu universo, né? Não fica só dentro dessa coisa muito subjetiva, né? Dentro do que é só próprio seu, né? Então, assim, mas parabéns, obrigado. Então, vamos finalizar o nosso projetinho aqui dos 5 sentidos com a visão, né? Aí esse é um pouco diferente dos trabalhos anteriores, tá? Calmem aí, se vocês tenham dúvidas, eu termino de explicar aqui, vocês podem colocar as dúvidas, e lembrando que na nossa próximo encontro também é para tirar dúvida, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão criar um ambiente, aí dentro da quarentena de vocês, né? Que tenha algum cheiro, que vocês possam sentir algum cheiro, e colocar uma música da preferência de vocês. Lembrando que esse cheiro não necessariamente precisa ser um cheiro agradável, e quando a gente se refere aqui ao fato de ser uma música da preferência de vocês, dependendo do que vocês querem produzir, não precisa ser necessariamente uma música que vocês achem agradável também. Vai ficar a critério de vocês, tá? O João está falando que... E aí vocês vão fazer o seguinte, olha só o detalhe, gente, é importante, tá? São requisitos aí que tem a ver com exercício, a gente tem que tentar seguir. Então vocês vão colocar um cronômetro e desenhar ali por 2 minutos, é apenas um, tá, gente? Não são mais 2. Ou seja, sem ver o que vocês vão estar desenhando. Vou pôr esse cheiro no quarto escuro, vou colocar uma música, então eu preciso usar venda? Não, não precisa. Data da postagem, né? Dia 4 de junho, e a desse último sentido. Então, gente, cria um ambiente, coloca um aroma ali, um cheiro, alguma coisa, coloca uma música da preferência de vocês, coloca a venda e desenha por 2 minutos. Aí a pergunta, professor, poxa, mas eu estava fazendo um círculo. Professor, eu estava fazendo um círculo. O que eu faço então agora? Tal? Não, de olhos fechados, faz o círculo e depois, professor, eu estava digitalizando o meu trabalho. Tudo bem, mas pega aquela matriz ali que vocês fizeram, com desenho de forma cega, né? E leva para o computador, se quiser digitalizar. Mas a base tem que ser esse desenho de 2 minutos, ok? Eu não sei se vocês já assistiram Janela da Alma. No filme Janela da Alma é um documentário, tá? Só uma dica para vocês aqui, ó, Janela da Alma. Um ótimo documentário sobre pessoas que têm dificuldades de visão e como elas enxergam o mundo. Tá? O tamanho, Fabiano, fica a seu critério o formato, tá? Então, só para finalizar essa história do documentário, nesse filme Janela da Alma, que é um documentário, eles entrevistam várias pessoas. O cineasta canadense Wim Wenders, o José Saramago, né, o português, né, enfim, várias personalidades, e eles entrevistam também um fotógrafo eslavo, né, que é o Eugene Babicar. Ele é cego, um fotógrafo cego, tá? Então, se vocês quiserem, quem estiver trabalhando com fotografia, dê uma olhadinha nesse documentário Janela da Alma, então escreva lá o Eugene Babicar, né? Para vocês verem como é que é o trabalho dele, como é que ele trabalha de forma a fotografia. Muito, muito interessante. Então, gente, é isso.
Obrigado a vocês aí, como sempre, nossos encontros são ótimos, tá? Super produtivo, super bacana mesmo. Alguma coisa aí, Noel? Então, só agradecer a todos as apresentações que foram excelentes, agradecer a você, Amaro, a companhia e a parceria. Boa noite a todos, bom descanso.